Bom, continuando, né? Tava fazendo aqui, eu vi que o vídeo estava muito extenso. Talvez o YouTube não aceite. Então você tem uma prata metálica cheia de íons de cobre. Mas como é que você pode me perguntar, como é que você obtém esses íons de cobre aqui e esses de prata? Toda vez que você pega um sal, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo do cloreto de prata, né? Sólido, lá um pozinho de cloreto de prata. Aí você pega ele e joga dentro de água, né? Uma vasilha com água. O que vai acontecer? Naturalmente eles vão se dividir em íons de prata e íons de cloreto, né? Então se você dissolveu aqui, é que eu não coloquei, mas tem os cloretos aqui, ó, aqui boiando também junto, tá? É a mesma coisa aqui, ó. Você pode pegar, por exemplo, o sulfato de cobre, que é azul, né? Lembre-se, sulfato de cobre é azul. Às vezes tem umas perguntas, sei lá, que se você não sabe isso, você se perde, né? Então gera aquoso mais íons de sulfato. Então os sulfatos também estão aqui, ó, tá? Então o que acontece nessa reação bem aqui, olha, se você tivesse um jeito de fazer com que, ó, você vê que aqui, ó, se esses íons prata receber 2 elétrons, vão virar sólidos, né? E se o cobre aqui, se ele puder, ele se dissolve e vira cobre metálico e 2 elétrons. Então, se você fizer o seguinte, né? Tiver um jeito de ligar para um fio aqui, ó, um fio elétrico bem aqui, ó, né? Um metal condutor, um fio condutor. Aí você dá a chance de haver essa troca. E, por exemplo, se você colocar aqui um meio de fazer com que esses íons passem de um lado para o outro, né? O que vai acontecer? Alguns íons vão, a prata, né? Esses íons de prata vão poder receber elétrons, né? Que vem daqui, eles vão ser atraídos por esse cara aqui, ó, tá? Porque, veja, o cobre joga os elétrons aqui, ó, 2 elétrons, tá? 2 elétrons aqui para prata. Então a prata vai ser atraída por esses elétrons aqui, ó, e daí ela vai começar, as pratinhas vão vir aqui, os íons prata vão receber os seus elétrons e vão virar mais positivos, tá? Vão virar zero, ó. Se não virar zero, vão virar metal. Aí vai começar a crescer a quantidade de prata aqui, ó, prata metálica bem aqui, ó, tá vendo? Daí, só que o cobre, a tendência dele é perder esses elétrons. Então, se esses cobre metálico aqui, esses cobres metálicos perdem os elétrons, né? Então, o cobre metálico vai deixar de existir. Então, ele vai começar a ficar meio corroído aqui, ó. E aí o cobre metálico vai vir para cá e as pratas metálicas vão para lá. Aliás, desculpa, os íons cobre vão começar a entrar nessa solução aqui, né? Então, veja que quanto mais concentrado tiver aqui, melhor essa reação. E à medida que a concentração dos íons vai diminuindo, a energia também vai diminuindo. Por isso que tem o famoso descarregamento da pilha, tá? Aí você pode pensar o seguinte: bom, os dois são metais, né? Metais, metais são elementos por natureza, eles são eletropositivos, ou seja, eles têm a tendência de perder os elétrons deles, né? Ou seja, esse cara vai doar o elétron e esse aqui também vai doar o elétron. Mas por que você fez assim, né? Eu vou explicar. Porque aqui parece que a tendência desse cara aqui é reduzir, ou seja, ganhar elétrons. Mas não é, ele é um metal, então a tendência natural dele é de perder os elétrons. A gente diz assim, pô, mas os dois perdem. Só que tem um negócio. Um deles é mais forte, ou seja, vai mandar no negócio, tipo um cabo de guerra. Se o cobre é mais forte para doar seus elétrons, então ele vai doar os elétrons e o outro vai receber. Você, olha, amigo, eu que mando essa porra aqui, então eu vou doar meus elétrons e você cala sua boca. Recebe aí e fica quieto. Entendeu? Então, esses caras, quem vai ser o redutor e o oxidante vai depender de um chamado potencial de oxidação ou potencial de redução. Se esse cara tem um potencial de oxidação maior que o do outro, então ele vai ser oxidante, né? E então os caras da química lá, eles mediram esses negócios aqui, os potenciais de oxidação e redução. O que eu quero dizer com isso?
o que acontece? Eles mediram e pegaram para todos os elementos. Disseram assim, olha, vamos medir os potenciais de oxidação e redução dos caras, para quando a gente for fazer uma pilha, a gente saber quem que vai mandar e ver quanto que vai gerar de energia. Só que eles pensaram o seguinte, pô, mas como é que a gente vai fazer para todos os elementos, né? A gente precisa de uma referência, ou seja, de um cara que seja um eletrodo padrão, né? Um cara padrão que a gente tome todos eles comparados com esse cara, e daí a gente pode comparar entre si. E eles utilizaram o hidrogênio, o eletrodo de hidrogênio, tá? Para fazer isso. Então, o que você tem na eletroquímica? Você tem uma tabela com todas as reações de todos os elementos. E ela tem os seus potenciais. Se você quiser fazer uma pilha, ou uma eletrólise com determinado par de metais, você tem que consultar essa tabela e ver quem que vai ser o oxidante e quem que vai ser o redutor, tá? E aí você consegue calcular a tensão elétrica que vai ter na pilha. Por favor, não existe voltagem elétrica, tá? Isso é um absurdo, entendeu? My eggs are burning, entendeu? Se você fala voltagem, porque senão você tem que falar correntagem, né? Wattagem, uma margem, sei lá, tá? Então a tensão elétrica, ela vai depender da reação química, né? Da concentração e da temperatura da cuba eletrolítica, que é esses caras aqui. Além da ponte salina, você não precisa fazer um tubinho, você pode colocar um material poroso, né? No qual permita a passagem dos íons de um lado para o outro, tá bom? Então, quando os caras fazem qualquer cálculo de química, você tem que consultar o potencial de redução ou de oxidação deles para ver quem que vai ser quem vai ser o oxidante e quem que vai ser o redutor, ou seja, quem vai fornecer os elétrons e quem vai receber. Você checa esse negócio aí, beleza? Daí, o que dá para concluir aqui dessa equação? Que o cobre, ele é mais oxidante que a prata. Então, o que a gente faz? O cara que ganha, ele vai ficar tipo assim, ganhei o título de oxidante, então eu vou ser oxidante. Então isso força com que você escreva, né, o outro como redutor, ou seja, uma redução. Então você inverte, né, você faz ele recebendo aqui. Entendeu? Tá? Então vamos continuar aqui nossa explicação baseada na aula. Tá? Você tem que lembrar, tem que ter um conceito bem interessante, que é o de deslocamento, tá? Deslocamento químico, tá? Tá. O que acontece? Mas antes disso, eu vou falar um pouco de uma coisa chamada potencial de oxidação. Vou citar para vocês aqui, ó. O poder oxidante, ou seja, o de redução, ele tá listado da seguinte maneira, ó: lítio, potássio, cálcio, sódio, magnésio, alumínio, zinco. É bom você decorar isso aí: ferro, cádmio, cobalto, níquel, estânio, hidrogênio, cobre, mercúrio, prata, mercúrio, paládio, ouro e platina, tá? Então o potencial de oxidação é melhor para esses caras, né? Quanto mais para a direita eles estão aqui, mais oxidantes eles vão ser. Então você vê que o cobre está aqui, ó, e a prata está aqui, ó, né? Então o que foi que eu coloquei aqui, né? A prata oxida. Oxidar é doar elétrons, né? Deixa eu ver. Nossa, ficou estranho aqui. Pera aí. É poder de redução, né? Então, poder de redução. Poder de redução, tá? Então você vê que a prata, ela tem um poder
ela tem o poder de redução. Reduzir é ganhar elétrons, né? Então por isso que ela ficou aqui, ó. Tá vendo? Então ela ficou aqui. Ela é a redutora. É o que tá ganhando, é o que é reduzido, né? Ou seja, se ela se reduz é para ela ter um poder oxidante grande, né? Então você vê que o potencial de oxidação é maior aqui, ó, que o cobre. E aí ao contrário, se você for ver o potencial de redução da prata, aí você faz a linha ao contrário. Agente redutor, quem que é mais redutor aqui? Vai aumentando daqui para cá, ó. Ou seja, se o agente redutor, o redutor ele ganha, peraí, isso aqui é complicado, isso aqui é poder como agente redutor. Se ele é redutor, ele vai reduzir alguém, então ele vai forçar alguém a receber os elétrons, tá certo? Daí a prata recebe os elétrons, tá certo? Então você vê, se você for olhar os agentes redutores, né, se você pode checar essa tabela aqui e verificar qual que é o lance entre dois caras, né? Se você for fazer entre por exemplo, o cobalto e o cálcio, né? Você vê que quem reduz mais, quem potencial redutor é o cobalto comparado com o cálcio, tá? Então, vamos ver o conceito de potencial de eletrodo. Então, quando você vai fazer um estudo de eletroquímica, as meias reações, tá? Você pode representar da seguinte maneira, ó. Por exemplo, ferro 0 barra F2, ao contrário, F2 mais barra F0, ok? Então o que quer dizer isso aqui? Que você pode ter a seguinte situação: se for redução, se você escrever essa meia reação aqui do ferro, aí vai ser 2 mais 2 elétrons, gerando ferro sólido. E a oxidação, tá? É o ferro gerando. Tá vendo qual que é a diferença? Como é que você pode representar esse par aqui? Se for para uma redução, se for para uma redução, você tem ele recebendo elétrons. Se for para oxidação, você pode escrever ele dando elétrons, tá? Então, tem um chamado eletrodo. Eletrodo consiste em um metal condutor em contato com uma solução de íons, ou eletrólito. Observe que há duas fases distintas de interação. Isso é uma fase sólida do metal, né, que é aquele negócio que eu coloquei aqui, e o eletrólito. Então você tem uma interface aqui entre o líquido e o sólido. Então é como eu você escrever isso aqui, ó. Para o qual as possíveis meias reações são dadas acima, né? Deixa eu ver aqui. Vou pegar outra página. Tá? Então, aí olha só. Aí você vem, o eletrodo é isso aqui, tá? É esse sisteminha aqui. Aí o potencial é uma medida da capacidade do reagente no estado sólido ou líquido de ser reduzido ou oxidado. Então você tem o potencial, que é essa capacidade de oxidação barra redução, né? E aí a gente representa por números, né? Por números em termos de tensão elétrica, de volts, tá? Eu vou continuar no outro vídeo, beleza? Falou!